Antes que a história comece de verdade, deixa eu te pedir uma coisa. Escreve aqui nos comentários de que lugar do Brasil você está assistindo a gente. Vai ser legal demais saber de onde vocês são. E já aproveita e deixa um like e se inscreve no canal que tem história nova todo dia por aqui. O barulho suave do motor do sedã preto cortou o silêncio daquela manhã ensolarada no condomínio de luxo. Ricardo, meu marido, estava impecável naquela camisa social azul clara, sem um único amassado sequer. O cheiro do perfume importado dele, aquela mistura de amadeirado com cítricos, ainda pairava no ar, trazendo aquela falsa sensação de segurança que eu tinha me acostumado a sentir nos últimos tempos. Lembra do que eu te falei, Marina amor? Ele disse com aquela voz doce, enquanto afastava uma mecha de cabelo que tinha caído no meu rosto. A mão dele era quente, e o toque sempre me fazia sentir como se eu fosse a mulher mais sortuda desse mundo inteiro. Essa viagem para São Paulo é rapidinha, só 3 dias. Não sai de casa para lugar nenhum, tá bom? Você sabe que o estado do Theo não permite que a gente fique levando ele para passear por aí, e eu não fico tranquilo se você deixar ele sozinho aqui. Eu balancei a cabeça concordando, feito sempre fazia. Pode deixar, amor. Vou ficar em casa cuidando do Theo. Dirige com cuidado na estrada, tá? Beleza. Ricardo sorriu daquele jeito que me conquistou 2 anos atrás. Um viúvo rico, bem-sucedido, bonito, que quis casar com uma menina simples que nem eu era. Ele olhou em direção à varanda, onde o Theo estava sentado, naquela cadeira de rodas caríssima, todo paradinho. Meu enteado tinha 10 anos, mas o corpinho dele era frágil, que nem de uma criança de 7. A cabeça do Theo ficava sempre torta para o lado esquerdo e um fio de saliva escorria devagarzinho molhando o babador de pano que ele usava no pescoço. O olhar dele era vazio. Atravessava o espaço sem expressar absolutamente nada. Os médicos tinham dito que o dano cerebral era permanente, sequela daquele acidente que tirou a vida da mãe biológica dele uns 5 anos atrás. Ele tinha paralisia completa no corpo inteiro. Não conseguia falar e só respondia com uns piscar de olhos, meio descontrolados. Cuida bem do Theo, viu? Ele é a única lembrança que me sobrou dela, disse o Ricardo, com um tom que de repente ficou pesado, carregado daquela tristeza profunda de um pai dedicado. Claro, amor, eu amo o Theo como se ele fosse meu próprio filho de verdade, respondi com toda a sinceridade do mundo. O Ricardo me beijou na testa demoradamente e depois subiu no carro. O vidro da janela desceu bem devagar. Ah, esqueci de falar, amor. Tranquei o portão por fora, viu? Ontem teve notícia de assalto ali no quarteirão do lado. A cópia da chave tá na gaveta do meu escritório, mas a fechadura tá meio travada. Então é melhor não abrir, se não for uma emergência mesmo. Assim eu trabalho mais tranquilo, sabendo que vocês estão seguros aqui. Sem nem esperar minha resposta, ele foi dirigindo em direção ao portão alto que separava nossa mansão do resto do mundo lá fora. Eu vi ele descer um pouquinho, enrolar uma corrente grossa de ferro nos portões e depois ouvi o clique pesado de um cadeado enorme sendo fechado. O carro arrancou e desapareceu na curva da rua. Silêncio absoluto. A casa enorme pareceu ficar sufocante assim que o Ricardo foi embora. Eu respirei fundo, tentando afastar aquela sensação estranha que de repente apertou meu peito. Talvez fosse só aquela coisa de sentir falta temporária dele mesmo. É normal uma esposa se sentir meio sozinha quando o marido viaja, né? Me virei e me aproximei do Theo. Vem, filho, vamos entrar que tá começando a esquentar aqui fora. O Theo não reagiu nada. Os olhos dele continuavam fixos naquele portão que o pai dele tinha acabado de trancar. Empurrei a cadeira de rodas dele em direção à sala espaçosa com o ar-condicionado ligado. O piso de mármore gelado refletia nossas silhuetas, uma madrasta jovem e um menino preso dentro do próprio corpo. O relógio marcava 10 da manhã. Minha rotina começava ali, trocar a fralda do Theo, dar a papinha para ele, ler uma historinha. O Ricardo era super rigoroso com os horários do Theo e não deixava a gente contratar nenhum cuidador por causa de privacidade. Não quero que nenhum estranho veja a desgraça do meu filho, ele tinha me falado uma vez. Lá para as 11 horas, enquanto eu lia para ele uma história de cavaleiros e dragões, meu nariz captou um cheiro meio estranho.
Era bem sutilzinho assim, tipo cheiro de ovo podre sendo carregado pelo vento, misturado com o aromatizador de lavanda que a gente sempre usava. Parei de ler na hora. Theo, você fez cocô? Perguntei por reflexo, mesmo sendo que tinha trocado ele fazia só 1 hora. Conferi a fralda dele e estava limpinha. Me levantei e dei uma volta pela sala. O cheiro ia e vinha. Meu instinto dizia que vinha da cozinha, que era integrada com a sala de jantar. Mas quando cheguei perto, tudo parecia normal demais. O cooktop moderno estava desligado, os botões todos estavam na posição de desligado. Ah, deve ser coisa da sua cabeça, Marina, falei para mim mesma. Lembrei das palavras que o Ricardo sempre dizia brincando. Às vezes você é meio paranoica, amor. Esquece de fechar a torneira, perde as chaves, por isso que eu tenho que cuidar tanto de você. Talvez fosse só paranoia mesmo. Devia ser cheiro de algum esgoto de fora que estava entrando pela ventilação. Voltei para o sofá e continuei com o livro, mas uns 15 minutos depois comecei a sentir a cabeça ficando pesada. Uma dorzinha surda apareceu do lado direito da minha têmpora, se espalhando até atrás dos olhos. Um sono meio antinatural começou a me invadir. Sentia as pálpebras pesadas e estava custando horrores manter elas abertas. Que estranho, pensei comigo mesma. Eu tinha dormido bem na noite anterior. Olhei para o Theo e o menino continuava imóvel, mas alguma coisa era diferente. As mãos dele, que normalmente ficavam largadas nos apoios da cadeira, agora estavam fechadas em punhos apertados. Não, devia ser só um espasmo muscular qualquer. O médico tinha dito que espasticidade era uma coisa comum. Mamãe vai buscar um copo d'água, tô com sede, falei pro Theo. Minha própria voz saiu meio rouca. Me forcei a levantar dali e o chão parecia que estava balançando. Minha visão embaçou levemente. O cheiro não era mais sutilzinho, não. Agora ele era penetrante e agudo. Apunhalava meu nariz até o fundo da garganta. Com certeza não era esgoto. Era cheiro de gás mesmo. Com o pânico começando a subir pelo meu corpo inteiro, fui arrastando meus pés vacilantes em direção à cozinha. Precisava verificar o botijão de gás que a gente guardava no armário embaixo do cooktop. Meu coração batia com força, competindo com a tontura que só aumentava. Minhas mãos tremiam quando alcancei a maçaneta do armário. Assim que abri a porta, um chiado baixinho soou aterrorizante nos meus ouvidos. O cheiro de gás me bateu na cara com violência. O regulador parecia torto, como se não tivesse bem encaixado, ou alguém tivesse afrouxado de propósito. Meu Deus! Gritei meio abafado. Tentei alcançar o regulador para girar, para tirar, para fazer qualquer coisa que parasse aquele chiado mortal, mas a cabeça girava demais. Meu corpo bamboleou, minhas pernas viraram gelatina e desabei no piso gelado da cozinha. Sentia que o oxigênio nos meus pulmões estava acabando rápido demais. A escuridão começou a invadir as bordas da minha visão. Na minha consciência que ia e voltava, lembrei do Theo. Ele ainda estava na sala. Precisava salvar o Theo, mas não conseguia nem mexer um dedo sequer. Fiquei ali caída em defesa, esperando que a morte viesse me buscar em forma de explosão ou envenenamento. Bem antes dos meus olhos fecharem completamente, ouvi o som das rodas de uma cadeira de rodas raspando no chão. Depois o som de passos. Não eram passos arrastados, não. Eram passos firmes, rápidos e decididos. A sombra de alguém se projetou em cima de mim. Será que o Ricardo tinha voltado? Forcei minhas pálpebras a se abrirem um pouquinho. A figura se curvou sobre o botijão de gás e as mãos dela se moveram com destreza, girando o regulador, arrancando ele com um puxão seco e jogando longe. O chiado parou na hora. A figura se virou e me olhou fixamente. Era o Theo. O menino, que supostamente estava totalmente paralisado, agora estava de pé na minha frente, me olhando com uma expressão fria, afiada e super inteligente. Não tinha mais babinha escorrendo, nem pescoço torto. Os lábios dele se mexeram sussurrando algo que gelou meu sangue mais frio que o mármore onde eu estava deitada. Segura a respiração, mãe. O papai não esqueceu de nada, não. Ele queria matar a gente hoje mesmo. O ar fresco invadiu meus pulmões com violência, me fazendo tossir com tanta força que as lágrimas saltaram dos meus olhos.
Doía o peito como se tivessem acabado de me acertar com uma marreta por dentro, mas essa dor era o sinal de que eu ainda estava viva. Tentei me levantar, apoiando nos meus cotovelos que ainda tremiam feito vara verde. A cena na minha frente desafiava qualquer lógica que existisse. As janelas enormes da sala e da cozinha agora estavam escancaradas. Uma corrente forte de ar entrava, varrendo aquele cheiro de gás que quase tinha me matado minutos atrás. E ali estava aquela figurinha pequena, o Theo, o menino que durante 2 anos eu tinha carregado no colo para o banheiro e dado comida na boca com colher, agora estava de pé em cima de uma cadeira da mesa. As mãos dele, pequenas mas super ágeis, ajustavam o ventilador de teto na velocidade máxima para acelerar a circulação do ar. Os movimentos eram precisos, calculados, não tinham nada a ver com os de uma criança com problema neuromotor. Theo, chamei baixinho. Minha voz ainda estava rouca, a garganta seca e dolorida. Ele se virou e aquele olhar vazio e a mandíbula torta que eu via todo santo dia tinham desaparecido sem deixar rastro nenhum. O rosto dele agora era sério, a testa franzida, e me olhava com uma maturidade assustadora para a idade dele. Pulou da cadeira com um pouso perfeito e caminhou rapidinho até a geladeira. Tirou uma garrafa de água mineral gelada, abriu e se ajoelhou do meu lado. "Bebe, mãe, devagarinho. Não bebe tudo de uma vez, senão vai vomitar", ordenou ele. O tom era firme, sem emoção e super bem articulado. Não tinha nenhum balbucio nem saliva escorrendo. Minhas mãos tremiam violentamente quando peguei a garrafa. Olhei para ele como se estivesse vendo um fantasma. Será que o gás tinha me feito alucinar? Será que eu estava morta e isso era o além? "Você consegue andar?", perguntei gaguejando depois de beber um golinho. "Desde quando? Como é que isso é possível?" O Theo não respondeu de imediato. Levantou, foi até a cozinha e voltou com uma coisa na mão. Era a mangueira do gás e o regulador que ele tinha acabado de tirar. "Concentra nisso aqui, mãe. Suas perguntas sobre as minhas pernas podem esperar, mas nossas vidas não podem", disse friamente. Aproximou a ponta da mangueira perto do meu rosto. "Olha isso aqui." O dedinho indicador dele apontou para a braçadeira metálica. "Essa braçadeira não tá frouxa porque tá velha não. Olha os arranhões novos no parafuso, afrouxaram ela de propósito com uma chave de fenda e o anel de borracha que fica dentro do regulador desapareceu." Forcei os olhos ainda meio tonta, tentando processar as palavras dele. "Você tá querendo dizer que seu pai esqueceu de colocar direito?" O Theo bufou. Um sorrisinho cínico que eu nunca tinha visto naquele rostinho inocente se desenhou claramente nos lábios dele. "O papai nunca esquece nada, mãe. Ele é arquiteto perfeccionista. Fica bravo se tem um livro torto na estante dele. Você acha lógico que ele ia esquecer de uma coisa que afeta a vida do filho e da mulher dele?" Meu coração acelerou. Não era mais por causa do gás, mas por um medo gelado que percorreu minha espinha inteira. Então ele fez de propósito. Vazamento de gás, o portão trancado com cadeado por fora, todas as janelas trancadas com chave antes de ir embora e te proibiu de sair de casa por segurança? O Theo enumerou os fatos como se fosse um detetive experiente. "Se eu tivesse realmente paralisado como ele acha que eu sou e você desmaiasse por causa do gás, qualquer faísquinha do motor da geladeira ou de um interruptor de luz faria essa casa explodir inteirinha, bum!" O Theo me olhou fixamente. Todo mundo ia pensar que foi um acidente. A negligência de uma dona de casa que esqueceu de fechar o gás, o papai voltaria chorando para a imprensa e depois receberia seu seguro de vida que ele renovou o mês passado. Balancei a cabeça com força e as lágrimas começaram a jorrar. A negação era minha última defesa. "Não é possível, Theo. O Ricardo me ama. Ele é um marido bom. Cuidou de você sozinho durante anos antes de me conhecer." "Ele não cuidou de mim, não, mãe", interrompeu o Theo bruscamente. A voz dele tremia de raiva contida. "Ele me aprisionou." O Theo deu um passo para trás olhando para os próprios pés dele. "Eu nunca tive paralisia por causa do acidente. Quebrei a perna sim, mas ela sarou completamente 1 ano depois que minha mãe morreu. Mas eu percebi que se eu parecesse saudável, se eu parecesse inteligente,
Ia ter o mesmo destino que ela. O que você tá querendo dizer? Sussurrei horrorizada. Minha mãe não morreu em acidente de carro, mãe. Os freios do carro falharam porque alguém cortou a tubulação do fluido. Eu estava no banco de trás e vi o papai mexendo embaixo do carro antes da gente sair. Eu sobrevivi, mas minha mãe não. O Theo respirou fundo. Desde aquele dia, eu decidi me fazer de morto. Me transformei numa marionete deficiente e inofensiva porque um assassino não se sente ameaçado por um vegetal, né? Tapei a boca com as duas mãos e meu corpo tremia violentamente. A história era horrível demais para ser real, mas as peças do quebra-cabeça na minha cabeça começaram a se encaixar. A atitude às vezes superprotetora do Ricardo, a proibição dele de eu trabalhar, o isolamento sutil que ele tinha me imposto, me afastando das minhas amigas. De repente, o toque de um telefone quebrou a tensão entre a gente. O som vinha do meu celular que estava em cima da mesinha de centro. O Theo se virou rapidinho em direção a ele. A tela iluminou mostrando o nome de um contato que agora parecia o nome do anjo da morte, meu amor. O rosto do Theo ficou pálido, mas os olhos brilhavam com cautela. Num instante ele correu, literalmente correu em direção à cadeira de rodas dele, pulou, se recostou, inclinou a cabeça para o lado esquerdo e deixou a mandíbula cair. Em questão de segundos, aquela figura de menino gênio e frio desapareceu. O Theo voltou a ser o menino paralítico e indefeso. "Atende, mãe!" sussurrou o Theo, mas os lábios dele mal se mexeram. A voz saiu por entre os dentes bem baixinho, mas cheia de autoridade. "Atende agora, não chora, não treme. Se ele suspeitar o mínimo que a gente tá bem, ele dá meia volta e vem nos rematar com as próprias mãos dele." O telefone continuava tocando, exigindo uma resposta. Minha mão se estendeu para pegar o aparelho e a tela piscava como se estivesse fazendo a contagem regressiva da minha vida. Olhei para o Theo e ele só piscou uma vez, nosso novo código secreto. Apertei o botão verde, colei o aparelho gelado na minha orelha e tentei engolir o soluço que já estava na garganta. "Oi, amor." A voz suave do Ricardo soou do outro lado, tão calorosa, tão tranquilizadora e tão letal. "Tá tudo bem aí em casa, porque sua voz tá tão agitada como se tivesse sem ar." Meu coração parou quando ouvi a pergunta do Ricardo. A voz dele soava tão natural, mas agora nos meus ouvidos, cada entonação parecia uma faca medindo meu pescoço. O Theo continuava na cadeira de rodas dele naquela postura torta, mas o olho esquerdo dele, levemente aberto, me olhava com intensidade, como se tivesse mandando um sinal de perigo. "Não erra agora. Acabei de vir correndo do banheiro, amor, menti e meu cérebro trabalhava a mil para achar uma desculpa plausível." Ouvi um copo quebrando, era o gato do vizinho que entrou pela janela da cozinha. Teve um silêncio breve do outro lado e eu conseguia ouvir a respiração contida do Ricardo. Será que ele acreditaria? "Um gato?" perguntou ele num tom levemente decepcionado. Mas eu não tinha fechado todas as janelas. Como é que um gato conseguiu entrar? "Você abriu alguma janela, Sofia?" "Marina." A pergunta era uma armadilha perfeita. Se eu dissesse que tinha aberto a janela, ele ia saber que o gás tinha se dissipado. Se eu dissesse que estava fechada, ele ia suspeitar por que eu não estava morta, por asfixia. "Talvez você não tenha fechado direito, amor." Ela abriu um pouquinho com o vento. Respondi rapidinho, tentando soar tão ingênua quanto a Marina que ele conhecia. "Mas já fechei de novo, fica tranquilo." "Ah, entendi", respondeu ele devagar. "Bom, então, descansa aí. Não esquece de verificar o gás, tá? Tenho um pressentimento ruim se tiver algum vazamento ou coisa parecida. Você sabe que às vezes, quando tá resfriada, não sente cheiro direito. Ele estava plantando a álibi dele. Se a polícia encontrasse meu corpo carbonizado, ele ia testemunhar que tinha me avisado por telefone, mas eu por negligência." "Sim, amor, tá tudo em ordem. Você trabalha tranquilo. Tá bom." Falei com os lábios tremendo para segurar a náusea. "Te amo, Marina." "Eu também te amo, amor." A chamada terminou e o celular escapou da minha mão, caindo com um baque surdo no tapete. Minhas pernas falharam. Me deixei cair no chão abraçando meus joelhos e desabei a chorar em silêncio. "Para de chorar, mãe." A voz do Theo voltou a soar firme, endireitou a cabeça e limpou um resto de saliva falsa com as costas da mão.
Aproximou a cadeira de rodas e deu um tapinha no meu ombro. Ele tá decepcionado. Você continua viva. O tom de voz dele era de alguém cujo plano tinha fracassado. Afastei a mão dele bruscamente. O choque me deixava emocionalmente instável. Chega, Theo. Não fala assim do seu pai. Talvez o regulador tivesse velho. Talvez você tenha se enganado sobre sua mãe. O Ricardo é uma pessoa boa. Ele me tirou de uma família pobre, me deu uma vida. Ele te tirou de lá porque você era órfã e não tinha parentes para perguntar por você se você morresse, disparou o Theo de repente. A voz do menino ecoou na sala espaçosa, silenciando meu choro. O Theo me olhou com uma expressão de cansaço profundo. Por que você acha que ele te proibiu de fazer amizade com os vizinhos? Porque ele não gostava que você fosse nas reuniões do condomínio? Porque ele mandou embora todo o pessoal de serviço um mês antes de casar com você? Fiquei em silêncio. Todas essas perguntas tinham respostas que o Ricardo sempre tinha me dado. Quero que a gente tenha privacidade, amor. Quero aproveitar nosso tempo sozinhos. Na época soava romântico, mas agora soava como isolamento de uma prisão. Ainda tá negando. O Theo enfiou a mão no bolso da bermuda dele. Um bolso que eu achava que só tinha lenços de papel, e tirou um objeto preto pequeno. Era um gravador digital em miniatura. Esse tempo todo, enquanto o papai achava que eu era só um pedaço de carne sem vida numa cadeira de rodas, ele falava no telefone livremente na minha frente, disse o Theo enquanto apertava o botão de reproduzir. A voz do Ricardo soou nítida daquele aparelhinho pequeno e a gravação parecia ser de uns dias atrás. Sim, senhor tabelião, a apólice do seguro já está ativa. Perfeito, um total de 1,5 milhão se ela falecer por acidente doméstico. Entendido, vou me certificar que tudo esteja pronto semana que vem. Preciso dessa grana rápido para cobrir minhas dívidas de jogo em Macau. Minha mulher ela é fácil de manipular, é burra que nem uma porta. Meu mundo desabou inteiro. O teto daquela casa luxuosa pareceu despencar em cima de mim. A palavra burra foi pronunciada com um tom de desprezo tão cortante, acompanhada daquela risadinha baixa que eu costumava ouvir quando a gente via comédia na televisão. O marido que eu adorava, o príncipe que eu achava que tinha me resgatado, não era nada além de um monstro afogado em dívidas de jogo. Senti náusea. O estômago revirou não por causa do gás, mas pela realidade crua que me batia. Ele me chamou de burra. Sussurrei vazia. Você tá errada, interrompeu o Theo rapidamente. Agarrou minha mão com força e a mãozinha dele era áspera, talvez de praticar em segredo o movimento da cadeira de rodas. Você não é burra, não. Você só é boa demais, e gente má sempre se aproveita de gente boa. O Theo olhou para o relógio da parede. A gente tem um problema novo, mãe. Ele desconfiou. Por que você não se envenenou? Com certeza ele está nos vigiando agora. Vigiando como? Se ele está na rodovia? Perguntei confusa, tentando recuperar a sanidade. O Theo apontou para um canto da sala bem em cima de uma cristaleira alta. Entre um arranjo frondoso de flores artificiais, um pontinho pequeno brilhava refletindo a luz. Uma câmera de vigilância, chiou o Theo. Ele instalou semana passada, disse que era um sensor de movimento pro alarme. Mentira, é uma câmera conectada direto no celular dele. O sangue gelou nas minhas veias. Instintivamente quase olhei direto para a câmera. Não olha, exclamou o Theo baixinho. Puxou minha mão para eu manter a cabeça baixa. Provavelmente ele está olhando o aplicativo agora mesmo para ver por que você conseguiu atender o telefone. Se ele me ver de pé, ou você perfeitamente saudável, vai saber que o plano dele fracassou completamente. E o que a gente faz? Perguntei tomada pelo pânico. Vamos dar um showzinho para ele. Os olhos do Theo brilharam com astúcia. A gente tem que fazer ele acreditar que você está agonizando devagar, fazer ele se sentir vencedor para que ele não dê meia volta agora mesmo. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou de novo, uma notificação de mensagem nova. Olhei para a tela tremendo. Uma mensagem do Ricardo. Meu amor, tô vendo a câmera da sala toda preta, a luz caiu, acende ela, quero ver como o Theo tá. O Theo leu a mensagem por cima do meu ombro e o rosto dele ficou tenso. Ele tá testando a gente, sussurrou. A luz não caiu não. Ele desativou o infravermelho remotamente para a tela ficar escura
e te provocar a se mexer na frente da câmera. O Theo me olhou fixo e depois, com um movimento rápido, rasgou um pouco o colarinho da própria camisa para parecer desleixada. Mãe, me bate no rosto, ordenou. O quê? Me bate e depois se joga no sofá. Finge que tá terrivelmente tonta e que suas emoções tão descontroladas por causa do gás, grita comigo na frente daquela câmera agora. Minha mão se ergueu no ar tremendo sob um peso moral que quase quebrava meus ossos. Na minha frente, o Theo estufou o peito e os olhos dele me olhavam desafiadores e suplicantes ao mesmo tempo. Faz isso, mãe, agora senão a gente morre, chiou ele. Fechei os olhos, mordi o lábio até sentir o gosto metálico de sangue e disparei a mão. O som do tapa ecoou na sala silenciosa e a palma da minha mão ardia, mas meu coração doía muito mais. O rosto do Theo virou para o lado e a bochecha dele ficou vermelha na hora. Numa fração de segundo, o Theo transformou a expressão dele, abriu a boca escancaradamente e um gemido dilacerante, abafado e lastimoso, brotou da garganta dele. Lágrimas falsas, ou talvez reais pela dor, rolaram pelas bochechas dele e ele voltou a ser o pobre menino deficiente. Imediatamente entrei no meu papel. Usei a tontura real do gás como base para minha atuação. Gritei histericamente, descarregando todo o meu medo e minha raiva. Cala a boca, Theo! Cala a boca! Gritei agarrando minha cabeça. Caminhei cambaleante na frente da cristaleira, onde a câmera estava escondida. Minha cabeça tá doendo, por sua culpa, por causa desse cheiro, tô ficando louca. Me joguei no sofá me contorcendo de ansiedade e socando as almofadas. Ricardo, me ajuda, minha cabeça vai explodir. Delirei me certificando que minha voz fosse alta o suficiente para o microfone da câmera captar. Passaram alguns segundos agoniantes e meu celular em cima da mesa vibrou. Com uma respiração entrecortada e fingida, peguei ele. Uma mensagem nova de meu amor. Amor, o que tá acontecendo? Tô te vendo na câmera gritando. Você tá doente. Se tá tonta, tenta dormir no sofá. Não fica brava com o Theo, coitado. Ele vai se assustar. Não abre a porta, ainda tá. Vai que tem gente má lá fora. Eu volto logo, amor, mas tem muito trânsito aqui. Li a mensagem com as mãos tremendo. Ele tinha visto a atuação. E o pior de tudo, ele estava me dizendo para dormir e não abrir a porta, uma instrução sutil para que eu continuasse inalando os restos do gás venenoso até morrer dormindo. O Theo, que continuava soluçando na cadeira, parou o choro devagar quando viu que eu larguei o celular. Fez um sinal com os olhos olhando para a esquerda. Segui o olhar dele e ele apontava para o corredor que levava à cozinha de serviço e ao banheiro do pessoal que a gente não usava fazia tempo. Lugar seguro, sussurrou o Theo sem emitir som. Balancei a cabeça levemente. Ainda atuando, me levantei. Tô com vontade de vomitar, gemi alto. Sai da frente, Theo. Corri para o corredor dos fundos para fora do alcance da câmera da sala. Assim que cheguei na porta do banheiro pequeno e úmido de serviço, o Theo já tinha rodado a cadeira em velocidade máxima para me alcançar. Entramos os dois e o Theo trancou a porta por dentro. Naquele cubículo de 2 por 2 metros que cheirava a naftalina, nossas máscaras finalmente caíram. Deslizei encostada na banheira seca e chorei descontroladamente em silêncio. Me perdoa, Theo. Me perdoa por ter te batido. O Theo ignorou meu pedido de desculpa. Ele estava ocupado tirando um tablet fininho que escondia atrás do encosto da cadeira de rodas num compartimento que ele mesmo tinha modificado. Os dedinhos dele dançavam agilmente na tela. Guarda suas lágrimas, mãe, disse com frieza, apesar da bochecha dele ainda estar vermelha da minha batida. Você vai precisar delas mais tarde. Agora olha isso. O Theo aproximou o tablet do meu rosto. Invadi a nuvem e a sincronização de conversas do papai faz 1 mês. Eu sabia que ele estava tramando alguma coisa, mas não conseguia provar até hoje. Ele cometeu o erro fatal de não desativar a sincronização de dados nesse tablet velho. A tela mostrava um aplicativo de mensagens. Não eram conversas com clientes nem colegas. Era uma conversa intensa com um contato chamado Camila Design de Interiores. Meus olhos percorreram as linhas de texto e cada palavra me golpeava o peito com mais força que uma marreta.
Ricardo, o gás já tá pronto com o regulador frouxo. A burra e o idiota tão trancados, já tô a caminho fingindo a viagem de negócios enviado há 2 horas. Camila tem certeza que vai funcionar, Rick. E se falhar, não quero esperar mais para ser sua viúva, sabe? Já reservei as passagens para Paris semana que vem. Ricardo. Calma, amor. A Marina é uma ingênua. Não vai suspeitar de nada. E se não morrer pelo gás, vai desmaiar e derrubar sem querer a vela aromática que deixei acesa na mesinha do lado do sofá. A casa vira cinzas. A gente recebe o seguro e casa na Europa. Adeus, pobreza. Camila, hahaha, que maldoso você é. Mas eu adoro. Te amo, meu futuro marido milionário. Ricardo. Eu mais. Paciência. Daqui 1 horinha mais ou menos sai no noticiário um incêndio. Embaixo da conversa tinha uma foto que a Camila acabava de mandar. Um teste de gravidez com 2 linhas vermelhas. Camila, um bônus para você. Vem um júnior a caminho. Meu mundo escureceu literalmente, meu amor. Minha devoção durante 2 anos, minha sinceridade ao cuidar do filho dele, tudo tinha sido correspondido com um plano de assassinato tão cruel. Ele não só queria me matar por dinheiro, queria me matar para me substituir por outra mulher e o filho novo dela, e se referia ao Theo, o próprio filho dele, como o idiota. A opressão no meu peito não era mais tristeza, se transformou em outra coisa, algo quente, ardente e afiado. Olhei fixamente para a tela, gravando cada uma daquelas palavras infernais na minha memória. Minhas lágrimas pararam de fluir e minha respiração, antes agitada, agora era calma, mas pesada e profunda. Mãe! Chamou o Theo baixinho, talvez assustado pela minha mudança repentina de expressão. Me virei para olhar meu enteado. Já não existia mais a Marina doce e fraca. Já não existia mais a Marina submissa. Theo, minha voz saiu grave, tremendo, não de medo, mas de uma vingança recém-nascida. Esse tablet consegue gravar a gente agora. O Theo assentiu confuso. Consegue sim. Por quê? Me grava, ordenei. Sequei bruscamente os últimos restos de lágrimas. A gente não vai morrer hoje e não vamos fugir também. Cerrei os punhos com tanta força que as unhas cravaram nas palmas. Ele queria ver essa casa pegar fogo. Pois bem, vou dar o fogo que ele realmente merece. E foi assim que começou nossa contraofensiva. O Theo hackeou remotamente o sistema de câmeras da casa inteira e fez um loop de gravação mostrando eu dormindo no sofá enquanto a gente, na verdade, se preparava. Encontramos na caixa secreta do Theo um taser velho que ele tinha roubado do Ricardo meses atrás. Um spray de pimenta caseiro e ferramentas improvisadas. Criamos um plano arriscado, mas era a nossa única chance. Quando o Ricardo finalmente voltou para casa, umas horas depois, encontrou o portão aberto e a casa em silêncio suspeito. Ele entrou sorrateiro segurando uma chave de roda pesada. Não vinha ajudar, vinha garantir que não sobrasse testemunha nenhuma. Mas dessa vez ele era a presa e nós os caçadores. O confronto foi brutal. Consegui acertá-lo com o taser, mas não foi suficiente. Ele me derrubou e quase me estrangulou até o Theo jogar o spray de pimenta direto no rosto dele. Corremos para o andar de cima e nos trancamos no quarto, enquanto ele, enlouquecido, ateou fogo no primeiro andar. Eu achei o revólver antigo do avô do Ricardo na caixa forte. A combinação era o aniversário de casamento dele com a primeira esposa dele, porque ele era sentimental demais para trocar a senha. Com a casa em chamas e o Ricardo bloqueando nossa única saída, derrubamos o lustre gigante em cima da escada, fazendo ela desabar com ele no meio do fogo. A polícia chegou no último segundo porque o Theo tinha enviado nossa localização e todas as evidências digitais para a unidade de crimes cibernéticos. Antes de tudo começar, meu menino era um gênio. Quando os bombeiros nos resgataram pelo balcão dos fundos, vimos o Ricardo saindo cambaleante do inferno em chamas, queimado e completamente insano. Ele correu em direção a mim com uma faca, gritando confissões de assassinato na frente de dezenas de testemunhas e policiais. Foi nesse momento que o Theo andou na frente de todo mundo, revelando que nunca teve paralisia nenhuma e reproduzindo em alto e bom som todas as conversas entre o Ricardo e a Camila, planejando o meu assassinato. O Ricardo foi preso na hora.
A Camila grávida também foi localizada e presa como cúmplice. E 6 meses depois, o juiz bateu o martelo condenando o Ricardo a 20 anos de prisão. A Camila pegou 12 anos e o bebê, quando nasceu, foi entregue para adoção. Eu e o Theo saímos do tribunal de mãos dadas, não como madrasta e enteado, mas como mãe e filho de verdade, porque naquele dia do incêndio nasceu um laço que nem o sangue conseguiria criar. Hoje a gente mora numa casa simples, mas cheia de amor. Adotei o Theo legalmente, e ele não carrega mais o sobrenome maldito do pai. Semana passada a notícia veio. O Ricardo foi encontrado morto na cela. Suicídio segundo a investigação. Uma carta de arrependimento deixada para trás. Não chorei, não senti nada. Era apenas o capítulo final de um livro terrível sendo finalmente fechado. Agora, enquanto preparo o jantar e vejo o Theo brincando no quintal com nosso cachorro novo, sei que a Marina, fraca e ingênua, morreu naquela cozinha cheia de gás. A mulher que sobreviveu é mais forte, mais esperta e, acima de tudo, é uma mãe de verdade protegendo seu filho contra qualquer monstro que aparecer. E se você chegou até aqui nessa história toda, obrigada de coração por ter ficado comigo até o final. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho porque tem história emocionante nova todo dia por aqui. Conta pra mim nos comentários o que você achou dessa história e de que cidade você está assistindo. A gente se vê no próximo vídeo.